Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje, a gente vai olhar para o sindicalismo de um jeito bem diferente do que talvez a gente esteja acostumado. Exato. Normalmente a gente pensa logo em que? Salário, condição de trabalho? Isso, aquela luta mais direta, né? Mas e se o sindicato fosse além? E se ele abraçasse umas causas sociais, assim, bem urgentes? É por aí mesmo. E para guiar essa nossa conversa, a gente está se baseando num artigo acadêmico bem instigante da professora Ana Paula Gomes, que é doutora em Direito, viu? O título já diz muito. Um olhar sindical diferente. Um título direto, né? Sim. E a nossa missão aqui é tentar entender como um sindicato específico lá do Rio Grande do Norte, o Sindiguardas RN, como ele criou uma iniciativa, olha, super notável lá em Natal, a Patrulha Maria da Penha. Ah, sim. Já ouvi falar. Pois é, a gente vai tentar conectar os pontos, tipo, direito do trabalho, essa ideia de deveres humanos que a professora traz, e a luta pela inclusão social da mulher. Parece uma mistura... Inusitada. Exato, mas acho que é aí que está o interessante da coisa. É uma intersecção surpreendente entre o sindicato e a prevenção à violência doméstica. É uma proposta que faz a gente pensar, né? O trabalho da professora Ana Paula Gomes começa ali no direito constitucional do trabalho, que é um campo mais, digamos, tradicional. Mas ela expande isso para incluir a proteção da mulher, a inclusão social, e ela faz isso com uma análise bibliográfica, qualitativa, para mostrar que essa atuação sindical, que ela chama de feminina, sensível e com alteridade, bom, isso não só é possível, como já está rolando. Então não é só teoria. Não. Desafia a gente a repensar mesmo o que o sindicato pode fazer, sabe? Legal. Bom, então vamos começar por essa base que a autora constrói. Ela fala em deveres humanos, né? E não direitos humanos, que é o mais comum. Por que essa escolha? É só uma palavra? Olha, não me parece só um jogo de palavras, não. Tem uma intenção clara aí. A professora Gomes busca uma base lá no pensamento kantiano, sabe? Sobre liberdades que precisam ser compartilhadas. A ideia central é que inclusão de verdade significa valorizar o todo. O todo, não só a maioria ou o meu direito individual. Exatamente. Falar em deveres bota o foco na responsabilidade que a gente tem, como coletivo, de garantir a dignidade de todo mundo. É uma mudança de perspectiva. Que tratar todo mundo igual quando as pessoas são diferentes? Isso não é igualdade de verdade. A igualdade real exige tratar desigualmente os desiguais, considerando as diferenças que existem de fato. Isso nos leva direto para o que a professora chama de dever de alteridade. Alteridade. Se colocar no lugar do outro. Exato. Fazer esse esforço consciente. Entendi. É sair do o que eu tenho direito para qual é a minha responsabilidade para que todo mundo tenha dignidade. E como isso se encaixa na situação das mulheres no Brasil, que o artigo também aborda? Bom, aí a análise da professora Ana Paula Gomes usa como referência um relatório importante, de 2021, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID. Ah, da OEA. Isso, ligada à OEA. Esse relatório monitora justamente como estão esses direitos ou deveres, né, humanos aqui nas Américas. E o artigo ressalta um ponto crucial. Esses deveres estão todos ligados, são interdependentes. Não dá para separar um do outro. E não podem andar para trás. É o princípio da vedação ao retrocesso social. O que se conquistou em proteção não pode ser retirado. E o que esse relatório da CIDH disse especificamente sobre o Brasil em relação às mulheres naquele ano de 2021? Olha, o relatório focava muito em grupos que sofrem discriminação histórica, né? E para o Brasil as recomendações foram bem claras. O país precisa prevenir e condenar todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Prevenir e condenar. E com um detalhe importante, o dever do Estado de agir com devida diligência. Esse termo significa que o Estado tem que ativamente prevenir, investigar, punir quem comete a violência e reparar o dano para a vítima. Não basta só reagir depois que acontece. Não mesmo. Tem que prevenir. E isso inclui capacitar as autoridades, os policiais, os juízes, todo mundo. A professora Gomes até conecta isso com uma lei mais recente, a de 2024,
que tornou o feminicídio um crime autônomo, para tentar focar mais o processo penal na vítima, sabe? Entendi. E além dessa parte criminal, o que mais a CDH recomendou? Recomendou também políticas para a gente conseguir desmontar aqueles padrões culturais, sabe? Estereótipos que colocam a mulher numa posição de subordinação. E aqui, a professora traz uma distinção feita por Mota que eu achei bem interessante. Qual? A diferença entre violência e crime. O Mota argumenta que talvez o problemão do Brasil não seja tanto uma violência generalizada entre as pessoas, ele até diz que o brasileiro médio seria cordial. Olha só. Polêmico talvez. Dá pano pra manga. Mas a ideia dele é que o Brasil vive, na verdade, uma crise de criminalidade muito grave, muito espalhada. Ele cita as taxas de homicídio altíssimas em alguns lugares, e essa crise de criminalidade afeta todo mundo. Interessante essa distinção. Violência versus crise de criminalidade. E como isso ajuda a entender o caso da Patrulha Maria da Penha? Boa pergunta. Talvez ajude a ver por que uma ação bem focada como a PMP, que combate um crime específico, o descumprimento da medida protetiva, a violência doméstica que está lá no Código Penal, porque ela pode ter um impacto tão grande mesmo num contexto social tão complicado. Ah, entendi. Ela ataca um ponto específico dessa crise de criminalidade que atinge as mulheres de forma muito direta e brutal. Pode ser isso. A análise do Mota, que a professora Gomes traz para o debate, ajuda a gente a enxergar a PMP não só como uma resposta à violência de forma geral, mas como uma ferramenta concreta de combate à criminalidade que acontece dentro de casa, né? Agindo onde o Estado muitas vezes não consegue chegar para dar segurança. Faz sentido. O artigo também cita, só para dar o contexto da época, alguns relatórios dos Estados Unidos sobre o Brasil. Um de 2025 sobre lista de observação por tráfico de pessoas e outro de 2024 sobre preocupações com liberdade de expressão. São dados factuais que a autora apresenta para compor o cenário, sem necessariamente concordar com avaliações externas, né? É informação. Certo, o contexto é importante. E a questão sindical mesmo, como ela entra nessa história toda de direitos e deveres? Olha, a própria CIDH, naquele mesmo relatório de 2021, deu um toque sobre isso. O documento lá no item 445 falava da preocupação com uma ideia que tinha na época de mudar o registro sindical do Ministério do Trabalho para o da Justiça. E qual era o problema? O alerta era sobre possíveis conflitos de interesse, sabe? E o risco de enfraquecer a proteção do trabalhador. Isso mostra como a saúde do movimento sindical é vista como parte desse quadro maior dos direitos humanos e trabalhistas. Não está isolado. Entendi. Vale a pena recapitular rapidinho essa história do sindicalismo no Brasil, né? Porque ela ajuda a gente a entender por que uma iniciativa como a da Patrulha Maria da Penha é tão fora da curva, digamos assim. Como foi essa trajetória? Bom, de forma bem resumida, porque a história é longa, né? Cheia de altos e baixos, começa lá no fim do século XIX, com os imigrantes trazendo as ideias, ganha uma estrutura na Era Vargas, mas uma estrutura bem controlada. Ah, o corporativismo. Exato. Vargas deu direitos importantes, criou a CLT, a Justiça do Trabalho, mas ao mesmo tempo atrelou o sindicato ao Estado e criou o imposto sindical obrigatório para financiar tudo isso. Tinha direito, mas a liberdade sindical era bem limitada. Uma faca de dois gumes, então. Direitos dados, mas com controle. Isso. Mas mesmo assim, né? As lutas sindicais trouxeram conquistas importantes ao longo do tempo. Férias, descanso semanal, jornada regulamentada. Sim, coisas que hoje parecem básicas, mas foram fruto de muita luta. Muita luta. O artigo até menciona a primeira greve registrada dos tipógrafos lá no Rio, em 1858, e depois as greves grandes de 1917, 1920. Muita repressão. No Estado Novo, então, nem se fala. E depois na ditadura militar também. Mas aí vem os anos 70, né? O novo sindicalismo. Sim, principalmente ali no ABC Paulista. Um sindicalismo mais combativo, que peitou o regime militar, participou das diretas já, foi fundamental para a redemocratização. E aí, a Constituição de 88, a cidadã, finalmente colocou, lá no artigo 8º, livre associação profissional ou sindical. Um marco importante. Mas a história não parou aí, né? Mais recentemente, o cenário mudou de novo. Mudou bastante. Veio a Reforma Trabalhista de 2017, a Lei 13.467,
que acabou com a contribuição sindical obrigatória, o antigo imposto sindical. E isso gerou um impacto enorme no financiamento dos sindicatos. Com certeza. E logo depois, em 2023, teve aquela decisão do STF, o tema 935, que validou a tal da contribuição assistencial, aquela que pode ser cobrada de todo mundo da categoria, sindicalizado ou não. Desde que a pessoa tenha o direito de dizer que não quer pagar, né? O direito de oposição. Exatamente. E isso gerou aquele rebuliço todo, lembra? Filas enormes de trabalhadores nos sindicatos querendo se opor ao desconto. A Gazeta do Povo noticiou bastante na época e o artigo menciona isso também. Pois é. Ou seja, o sindicalismo brasileiro hoje vive um momento de reinvenção, sabe? De buscar novos caminhos, tanto para se financiar quanto para mostrar sua relevância para a categoria e para a sociedade. Como é que funciona essa Patrulha Maria da Penha lá em Natal, que teve participação ativa do sindicato? Agora a gente chega no ponto central do estudo de caso. A Patrulha Maria da Penha, a PMP, foi criada por uma lei municipal lá em 2017, depois alterada em 2021. E a grande sacada é: Qual? guardas municipais, homens e mulheres, recebem um treinamento específico para acompanhar e proteger mulheres que já têm medidas protetivas por causa de violência doméstica. Então não é qualquer guarda, é um grupo treinado para isso. Exato. E eles não trabalham sozinhos, atuam em rede, sabe? Com o judiciário, com assistência social, outros órgãos do município. E tem viaturas próprias, uniformes caracterizados, Patrulha Maria da Penha. E o ponto que a professora Gomes mais ressalta é esse, né? O sindicato não ficou só olhando ou apoiando de longe. Ele foi um agente ativo para fazer essa política pública acontecer. Exatamente. Ele saiu daquela caixinha da negociação coletiva, da pauta trabalhista estrita, para atuar diretamente na garantia de um direito humano fundamental, que é a segurança da mulher. É a tal atuação sindical diferente que dá nome ao artigo. O sindicato virou protagonista na execução da política pública. Isso, um protagonista na efetivação de uma política pública essencial. O artigo até traz a visão de uma guarda municipal que atua na PMP, a que era em Apuc. Ela fala da importância de ter equipamento bom, treinamento constante, infraestrutura. O básico para poder trabalhar direito, né? Sim. E ela também fala da importância das ações educativas para combater o preconceito, para mudar a mentalidade. Isso mostra como a PMP funciona como uma ferramenta de segurança pública municipal. Muito interessante. E funciona. Tem resultado prático. Porque, né, intenção é bom, mas o que importa no final é o impacto na vida das pessoas. E aí que os números impressionam mesmo. A professora Ana Paula Gomes usa dados da mídia local do Agora RN de dezembro de 2024. Olha só, entre julho de 2020 e outubro de 2024, a PMP de Natal... 4 anos e pouco, né? Isso. Nesse período, eles atenderam 373 mulheres. Fizeram mais de 10.600 visitas em casa. Mais de 20 mil monitoramentos por telefone. Nossa, é um acompanhamento bem próximo. Muito próximo. E não para aí, mais de 10 mil patrulhamentos na rota que a mulher faz, sabe? Para ver se o agressor não está por perto. Quase 800 patrulhamentos na saída do trabalho das mulheres assistidas. Caramba, é uma presença constante. É. E fizeram quase 800 atendimentos articulados com a rede de apoio à assistência social, saúde, e efetuaram 17 prisões em flagrante de agressores que descumpriram as medidas protetivas. 17 prisões em flagrante. Mostra que a fiscalização é real. Sem dúvida. Mas o dado mais forte mesmo, aquele que realmente faz a gente parar para pensar na importância disso tudo. Qual que é? Nesse período que a reportagem cobriu, de julho de 2020 a outubro de 2024, entre as 373 mulheres acompanhadas pela PMP de Natal, não houve nenhum registro de feminicídio. Nenhum. Zero. Zero feminicídios entre as mulheres assistidas. Isso sugere, como a análise da professora Ana Paula Gomes aponta, que essa atuação focada, trabalhando em rede e impulsionada por essa visão sindical inovadora, ela está sendo eficaz. Eficaz não só em fazer a lei ser cumprida, mas em salvar vidas. É a materialização daquele dever de alteridade na prática, né? Exatamente. É o sindicato ajudando a garantir o direito mais básico, que é o direito à vida. 0 feminicídios entre as assistidas. É um dado muito, muito poderoso.
mostra o potencial concreto dessa abordagem que a professora Gomes estudou. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente conversou, com base nessa pesquisa dela, qual é a grande lição, a grande mensagem que fica? Olha, para mim, a mensagem principal é que o sindicalismo pode sim ir muito além daquele papel tradicional que historicamente ficou muito focado só na relação de trabalho. O caso do Sindiguardas RN com a Patrulha Maria da Penha é um exemplo muito vivo, muito concreto, de como um sindicato pode trazer para dentro da sua atuação valores como a alteridade, a sensibilidade social, a inclusão. E agir diretamente num problema social gravíssimo. Exatamente. Agir num problema como a violência contra a mulher, que afeta a sociedade inteira, conecta a luta por direitos trabalhistas com a promoção ativa da dignidade humana lá na comunidade onde o trabalhador vive. Essa análise toda nos desafia a pensar, né? Como outras organizações podem ser sindicatos ou não, como elas podem se reinventar. Como podem achar novas formas de serem relevantes para a sociedade, ouvindo o que a comunidade realmente precisa e buscando ativamente a equidade. O Sindiguardas RN, nesse estudo da professora Gomes, ele quebra aquele molde mais antigo, mais limitado do que a gente espera de um sindicato. E isso deixa a gente com uma pergunta final, uma reflexão que vem direto desse estudo que a gente explorou hoje. Será que esse modelo de sindicato, que abraça os direitos humanos, que olha para as necessidades da comunidade para além do portão da fábrica ou do escritório, será que isso pode ser um caminho para o futuro de outros sindicatos? Especialmente aqueles que hoje estão aí lutando para se manter relevantes, buscando recursos. Exato. E que outras feridas sociais, que outros problemas graves da nossa sociedade poderiam ser, quem sabe, tratados ou pelo menos aliviados com esse tipo de intervenção organizada, prática, vinda de um lugar que a gente talvez não esperasse. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. Uma boa pergunta para a gente levar. E com essa provocação a gente encerra a nossa conversa de hoje, esse mergulho no trabalho da professora Ana Paula Gomes sobre um sindicalismo que ousa ser diferente, que ousa ser mais. Esperamos que tenha sido esclarecedor e, quem sabe, inspirado novas ideias por aí. Com certeza. Até a nossa próxima exploração conjunta de fontes e conhecimentos.